Olá pessoal, vamos começar uma outra aula. Hoje nós temos a nossa segunda aula de Excel, tá? Vamos ver aí como calcular média, criando formas, como calcular média usando funções. Nós vamos usar outras funções, vamos fazer novas formatações. Então vamos iniciar o nosso trabalho fazendo o seguinte. Vamos imaginar que você é uma professora, tá? Ou um professor e deseja calcular a média de seus alunos. Então você vai colocar a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e média. Pode pular essa linha, viu? Nessa linha nós vamos colocar o título posteriormente. Vamos inserir nota a esses alunos. Vamos colocar 4 alunos aqui, 3 alunos, só tá bom. Vamos lá. 8, 5, 6, vou fazer rapidinho. Aqui, vamos lá. 6, 8, 9, beleza. Pessoal, para nós calcularmos uma média, é muito simples. Basta nós somarmos os valores e dividir pela quantidade. No caso, para eu calcular uma média de 4 notas, eu tenho que somar as notas e dividir por 4. Se eu quisesse calcular uma média, que se chama média aritmética, tá? Uma média com 3 notas, nós somaríamos as 3 notas e iríamos dividir por 3, tá certo? Então, vamos fazer aqui. Aqui abaixo de média, nós vamos criar a forma. Clicamos lá e colocamos o sinal de igual. E aí nós vamos inserir a primeira nota, mais terceira nota, mais mais segunda, mais terceira nota, mais quarta nota, e nós vamos dividir por 4. Vocês vão perceber que a fórmula, a síntese dela está certa, a essência dela está certa, porém ela vai dar um erro. Vou dar um enter aqui, vocês observaram que deu 29,5. Então, tivemos um erro aí. Por quê? Por que esse erro aconteceu? Porque ele pegou apenas a última nota e dividiu por 4. Tá certo? Este é o erro, pessoal. Quando, na verdade, nós temos que fazer o quê? Nós temos que pegar todas as notas e dividir por 4. Na fórmula nós fizemos, o que acontece? Ele pega apenas a última, D3 divide por 4. E aí vai dar um erro mesmo. Então, pessoal, o que a gente faz nesse caso? Bem, ele não quer somar tudo e dividir por 4? É tranquilo, ó. Antes de A3, a gente põe os parênteses, e depois de D3 a gente põe mais um, certo? Então, fechei esse grupo, né? Eu vou somar primeiro para depois dividir por 4. Vou dar um Enter, apareceu a nota, 8,5. Vou apagar, pessoal, fazer de novo para ficar mais claro. Coloco igual para iniciar a fórmula, coloco o primeiro parênteses, primeira nota mais segunda nota mais terceira nota mais quarta nota, fecho os parênteses e divido por quanto? Por 4, porque são 4 notas. Deu 8,5. Mas, pessoal, você não precisa ficar clicando em célula por célula para calcular essas notas não, tá? No Excel nós temos aí algo muito bom que se chama funções, tá certo? Nessas funções nós temos formas pré-definidas para o que você quiser. São muitas funções, tá certo? Aqui nós temos as mais recentemente usadas, que eu usei há pouco, mas se você clicar aqui em todas, você vai ver que tem muitas funções para vários objetivos, funções financeiras, funções matemáticas, funções para banco de dados, para engenharia, tem muita coisa, tá certo? Só que nosso exercício, e obviamente nós não vamos ver tudo isso aqui, tá? No nosso exercício nós vamos usar a função média. Então a gente clica onde quer que apareça o resultado, vem aqui fx, que se chama inserir função, e vamos em média. Dou um OK. O que nós vamos fazer aqui? Aqui você não vai mexer nada, tá? Apareceu essa tela, deixa como ela está. Bem, nós não queremos a média dessas 4 notas, de A4 até D4. Então é só nós selecionarmos. Olha só. Como que a gente vai selecionar? Clico na primeira nota e arrasto até a última nota. Aqui ele vai pôr o endereço. Então, ele colocou A4, que vai ser a primeira nota, 2 pontos, D4. O que isso significa, pessoal? Significa que ele vai calcular a nota de A4 até, tá? 2 pontos significa até, beleza? D4. Então, ele vai pegar todas essas notas aqui. Bem tranquilo. Dou um OK. E aí ele já vai calcular a média para você. Olha só que interessante. Usando a função,
ele já calculou a média sem você ter feito fórmula alguma. Vamos fazer de novo na de baixo, clico, vou lá em inserir função, escolho a função média, dou um OK. E aí clico, eu estou arrastando aqui, pessoal, só clicar no título e arrastar para onde você quiser, mas não precisa não. Você vai clicar na primeira nota e arrastar até a última nota. Dou um OK, o que ele fez? Calculou a média, bem tranquilo, bem bacana. Aqui em cima, galera, nós vamos colocar um título. Porém, um título só precisa de uma célula. E você pode ver que nós temos aqui 5 células. É interessante? É óbvio que não é interessante. Então, nós vamos transformar essas células, essas 5 células, em uma só. Para isso, nós usamos uma função chamada mesclar e centralizar. Então, por exemplo, se eu selecionar essas duas e mesclar, ele vai transformar as duas em uma. Vou desfazer, vou dar um Ctrl Z. Se eu selecionar as 4 células, clicar em mesclar e centralizar, ela vai transformar em uma. E aí a gente cria um título, média dos alunos. Pessoal, essa é uma planilha pequena. Se eu perguntar para você, qual foi a maior nota? Qual foi a maior média? Só dizer 8,5. Se eu perguntar, qual foi a menor média? Você vai falar 6,25. É muito fácil, é muito tranquilo, visto que é uma planilha pequena. Porém, pessoal, se você pegar uma planilha grande e tiver a necessidade de achar a maior e a menor nota, você vai ter um trabalho enorme, tá? Mas o Excel está aí para nos ajudar. Eu vou apresentar para você agora duas outras funções, a função máximo e a função mínimo. Vou digitar aqui maior, média, logo abaixo, menor, média. Como você pode perceber, o texto foi maior que a célula, não tem problema, você vem no início da coluna aqui e arrasta, no finalzinho da coluna, tá? Entre o A e o B e arrasta. Vou clicar onde eu quero que apareça o resultado, vou vir aqui em inserir função e vou escolher a função máximo, tá, pessoal? O que a função máximo faz? Ela retorna o maior valor de alguma coisa. E a função mínimo retorna o menor valor de alguma coisa. Então, vou escolher máximo, vou dar um OK. E vou selecionar quem, galera? Vou selecionar os valores que eu estou trabalhando, os valores que eu estou procurando. No caso aqui em média, então clico na primeira média e arrasto até a última. Dou um OK, ele vai te retornar 8,5, é a maior. Então, tranquilo. Função máxima retorna o maior valor dentro dos valores selecionados. Vamos lá para a função menor média. Vou vir aqui em função. Qual vai ser a função que vai retornar o menor valor? Bem, se máximo retorna o maior, que vai retornar o menor é a função mínimo. Clique em mínimo, dou um OK. Mínimo que? A menor média. Então, vou selecionar as médias. O que ele fez é 3, 2 pontos significa até, é 5. Dou um OK. E ele retornou para você o menor valor. Vejam, pessoal, que ficou muito fácil, ficou muito tranquilo. Tá? Se fosse numa planilha grande, você falar, meu Deus, graças a Deus que existe o Excel, graças a Deus que existem essas funções, tá bom? Então, nós vimos aí função média, função máximo, função mínimo, como calcular a média, criando você mesmo a fórmula. Vamos ver como é que vai ficar se nós formos imprimir? Olha só, vai ficar feio, né? Não vai ter linha nem nada. Na aula passada eu já ensinei como é que a gente faz para criar essas bordas. Seleciono, venho aqui, ó, inserir borda, certo? E coloco todas as bordas. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou selecionar a maior média, menor média. Vou também clicar em todas as bordas. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar logo uma cor, né? Vou selecionar aqui o título. E aqui nós temos cor de preenchimento. Vamos colocar uma corzinha suave, ó. Azul, vamos selecionar o restante, colocar uma outra cor também suave, um verde, beleza, mesma coisa com maior média e menor média. Aí aqui você faz de acordo com o seu gosto, tá, pessoal? Então olha que legal, hein? Em uma aula de poucos minutos nós já aprendemos esse tanto de coisa, tá certo? Eu espero que tenham gostado. Treinem, façam, qualquer dúvida me perguntem. E até a próxima aula. Abraço.